Olha, vamos começar com notícias boas, que é bolsonarista se ferrando. Eu vou te dar um exemplo. A Riachuelo, cujo dono, Flávio Rocha, é bolsonarista raiz. Inclusive a gente não sabe, mas talvez ele esteja sendo investigado por financiar os atos antidemocráticos, assim como o velho da van está sendo investigado, aqueles atos golpistas do Bolsonaro, lembra? Então, a Riachuelo teve prejuízo em 2020. Aí você fala, caramba, Thiago, mas é claro, é por conta da pandemia. Não é, porque outras lojas do varejo não tiveram prejuízo. A Riachuelo teve um prejuízo forte, bem forte, em 2020. É bom ver bolsonarista se ferrar, não é? Mas tem mais, olha, o Habib's, olha, o Habib's apoiou o golpe contra Dilma, o dono do Habib's é bolsonarista raiz, não sei se agora, depois da pandemia ainda é. O Habib's está fechando 320 unidades. 320 unidades do Habib's estão com a placa Passo o Ponto. Olha só o que aconteceu com o Habib's. Engraçado que o Flávio Rocha do Riachuelo, logo antes do impeachment da Dilma, ele cometeu aquele tal do estelionato eleitoral. Sabe aquela mentira que um empresário bilionário fala e que todo mundo acredita? É isso que ele fez. Ele falou, quando o impeachment for aprovado, a retomada econômica será imediata. Olha aí, a retomada econômica, ó, Flávio Rocha. Ele foi também ele que falou alguns meses antes do impeachment que era só tirar Dilma que o PIB do Brasil ia dobrar. Olha, dobrou para baixo. A queda do PIB do ano passado foi assim, talvez a maior da história. Esse é o que está acontecendo, mas tem mais. Ó, Globo com prejuízo gigantesco e outras empresas, Smart Fit, várias outras. Eu vou falar aqui sobre essas empresas bolsonaristas que estão se ferrando e como eles estão tentando fazer para reverter, porque tem alguns que não estão se ferrando e estão querendo ferrar o povo mais ainda. Olha, eu vou falar disso tudo, mas em um segundinho, se você quer ver bolsonarista se ferrar, então se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você também não come nada no Madeiro, não come no Coco Bambu, não vai ao Habib's, não entra no Riachuelo nem pago, então se inscreve aqui no canal. Talvez você não soubesse, mas agora sabe. Quando você dá o seu dinheiro para essas empresas, você está dando dinheiro para um bolsonarista. Inclusive alguns deles investigados por tentar financiar o golpe que o Bolsonaro tentou dar no ano passado. Então, vamos fazer esse grande boicote a eles. Se você está com a gente, se inscreve no canal, curte o vídeo. E aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao Bolsonaro nas ruas também. Ó. Isso foi ontem em Marabá. O nosso carro de som rodou lá por 5 horas, rodou na Feira da Folha, que fica lá em Marabá, uma feira de domingo que fica lotada, e na Feira da Laranjeira, no bairro Laranjeiras lá, também fica lotada. A gente denunciou a falta de vacina, que é culpa do Bolsonaro, a mansão do Flávio Bolsonaro, o desastre econômico, a inflação galopante, o desemprego, tudo o que o Bolsonaro está fazendo de errado a gente está denunciando nas ruas. E se você quiser ajudar essas ações, porque a gente está ampliando, essa semana vamos rodar em mais de 10 cidades denunciando o Bolsonaro. Se você quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário tem Pix, PicPay e Apoia-se, aí você ajuda, a gente amplia mais ainda para mostrar para o Brasil inteiro os crimes sendo cometidos pelo Bolsonaro, principalmente o crime de genocídio que ele está cometendo, e a gente vê aí os números todos os dias. Mas vamos falar agora sobre o prejuízo dessas empresas bolsonaristas. Tá engraçado, olha só. A dona da Riachuelo é uma empresa chamada Guararapes. Essa empresa teve prejuízo de 51 milhões no último trimestre de 2020. Só que no trimestre anterior foi um prejuízo de mais de 200 milhões. Olha só, a empresa está tendo prejuízo atrás de prejuízo. E, para piorar, a empresa soltou uma nota para os investidores do mercado financeiro pedindo paciência, paciência que a gente vai se recuperar no futuro. Sabe o que aconteceu? As ações despencaram, essa é a paciência do investidor. Vende ação, não serve para mim, essa é a paciência deles. As ações da Guararapes chegaram a valer R$29, hoje estão valendo 14. Só para você ter ideia de como a coisa tá feia para o senhor bolsonarista da Riachuelo, que eu não sei se ele nega que tenha financiado os atos antidemocráticos que pediam fechamento do Congresso da STF, mas ele é muito ligado ao bolsonarismo. O velho da van está sendo investigado e tudo indica que o Flávio Rocha também. Não sei, mas se estiver sendo e tiver alguma coisa devendo, o Alexandre de Moraes vai para cima dele. Outra empresa que também teve um prejuízo gigantesco é a Smart Fit. A Smart Fit se ferrou legal em 2020. E é engraçado, né? Essas empresas eram contra o lockdown, contra qualquer medida que poderia mitigar os efeitos da pandemia, ou seja, reduzir esses efeitos da pandemia. Se essas empresas tivessem apoiado o lockdown, por exemplo, a reabertura seria antes, teríamos menos casos, menos mortes, as pessoas teriam mais
mais confiança para sair na rua, tudo mais. Não, eles eram contra, ficaram apoiando o Bolsonaro, protestando contra o lockdown. Temos aí 3.500 mortos e se abrir a academia na sua cidade, uma Smart Fit, você vai? Não vai, né? Você tem medo, claro, todo mundo tá com medo. Até gente que é bolsonarista tá deixando de ir às vezes porque tá com medo, porque tem bolsonarista que é bolsonarista, mas não é suicida. Outros são, né? É bom até que sejam, porque a gente vê que a maioria dos que morrem são bolsonaristas. Não a maioria, mas morre mais bolsonarista do que não bolsonarista, pelo menos isso. Mas o que acontece? Estão tendo prejuízo. Madeiro é outro que teve um prejuízo gigantesco. O dono do Madeiro... eu vou até me acalmar aqui para não falar besteira, que depois eles me processam. O dono do Madeiro é aquele, eu não vou usar adjetivos, ele disse logo no começo da pandemia que no máximo umas 5 ou 6 mil pessoas iriam morrer e que não deviam fechar nada e que essa pandemia era uma fake news e tudo mais. Pois bem, talvez a gente chegue a 5, 6 mil pessoas por dia. Que agora estão, na última semana, já passamos de 3 mil por dia em 3 dos dias da semana. E teve um dia que não passou porque o governo Bolsonaro trocou a maneira da contagem, senão teria passado. Então, o dono do Madeira é outro que teve prejuízo. Eu lembro de uma notícia em agosto, em que ele falou, olha, já saí do vermelho, quer dizer, já não estou mais sendo prejuízo, e já estamos operando no verde de novo. Agora vai! Isso foi em agosto, não foi. Fechou o ano com prejuízo. O Madeiro estava querendo ampliar, reduziu. Isso aqui dá apoiar assassino. Olha, se tiver uma promoção no Madeira lá daquele hambúrguer porcaria dele, se tiver R$1, eu não compro. Eu não compro. Eu não dou 1 centavo. Saiba, quando você dá o dinheiro para essas empresas, quem está lá dentro dessas empresas comendo, está dando dinheiro para empresários que apoiaram o genocídio da população, que apoiaram isso aí, 300 mil mortos. É isso que está acontecendo no Brasil. Outra empresa que apoiou o Bolsonaro agora está contra. Estão desesperados contra o Bolsonaro, e você vai dar risada, se chama Rede Globo de televisão. A Globo está operando no prejuízo operacional desde o golpe. Olha que coisa, desde o golpe contra Dilma, a Globo tem prejuízo operacional. O único lucro que a Globo tem são com outros negócios, mas não com a televisão. Que coisa, é como se você tivesse uma empresa, sei lá, um carrinho de sorvete. Esse carrinho de sorvete dá lucro? Dá, mas não é vendendo sorvete. Dá lucro como? Que eu também tenho investimentos em outras áreas, não no carrinho de sorvete. É isso, a Rede Globo de TV dá lucro, mas não na TV. A Globo está tendo prejuízos cada vez maiores e, nesse ano, a Rede Globo, o lucro total da Rede Globo diminuiu 78% e quase que eles tiveram prejuízo. E para você ver que a coisa pode ser ainda pior, a dívida da Globo é em dólar. A Globo tinha uma dívida de 3 bilhões de dólares que subiu para quase 6 bilhões de dólares nos últimos 2 anos, que o dólar estava 3,50, agora está 5,70. E tudo indica que o dólar possa aumentar. Eu lembro de uma frase do Guedes, logo no comecinho da pandemia, lá em abril do ano passado, ele falou, se fizermos muitas besteiras, o dólar vai chegar a R$5. Tá aí, as besteiras do Guedes. Por isso que a Globo tá desesperada querendo tirar o Bolsonaro, por isso que a Globo até mostrou o discurso do Lula, por isso que a Globo jogou o Sérgio Moro no lixo, a Globo percebeu, opa, peraí, fizemos cagada. Ferrou pra gente, a gente precisa tirar o Bolsonaro, a gente precisa, pelo menos do jeito lá, a gente odiava o PT, mas dava certo, não tinha prejuízo operacional e agora correndo o risco de ter prejuízo total. Imagina, os caras estão perdendo dinheiro, tá doendo no bolso. A Globo teve um lucro, se eu não me engano, era 600 e alguma coisa milhões, quase 700 milhões no ano passado, da Rede Globo inteira. E caiu 78%, foi de 80 milhões, uma coisa assim, o lucro da Globo nesse ano. Quer dizer, tá ruim a coisa para eles. Por quê? Porque no operacional o prejuízo é gigantesco. Eles nem detalharam ainda, não saiu o balanço detalhado da Globo. Saiu na semana passada o balanço total, não detalharam qual foi o prejuízo operacional, mas tudo indica que esses 500 milhões a menos, e olha, quem é que tá aí jogando meio bilhão fora? Porra, esses empresários aí são ricos, tá? Mas ninguém tá jogando dinheiro fora, ainda mais meio bilhão. Tudo indica que esse meio bilhão é exatamente porque o operacional da Globo ficou muito mais caro. Então pode ser um prejuízo bilionário do operacional da Rede Globo de televisão. Olha só como é que as coisas são no Brasil. Não foi bom apoiar o golpe, né, Globo? Achou? Agora vamos lá? Toma, tá doendo no bolso. O Habib's também. Habib's, eu lembro que o Habib's colocou comerciais falando para as pessoas irem para a rua, pintou a sede do Habib's lá, as lojas de verde e amarelo, incentivou o golpe contra Dilma, com tudo. Aí sabe o que aconteceu? Em 2019, o Habib's apoiaram o governo Bolsonaro, apoiaram tudo e tal. Em 2019, o Habib's teve pela primeira vez, começou a fechar lojas.
O Habib's fechou. Eu lembro até que eu li uma entrevista do dono do Habib's, isso foi no governo Dilma, em que ele falou, até hoje, eu falo loja, até hoje nós nunca fechamos uma unidade do Habib's, nós só abrimos. Ninguém nunca fechou o Habib's, isso foi no governo Dilma. Em 2019 já fechou 20. Agora, me deu uma notícia, 3 dias atrás a notícia, tem 320 pontos, ou seja, unidades do Habib's que estão com uma faixa, passo o ponto, estão para fechar. Aí, parabéns, babacão. Apoiou o golpe e se ferrou. Só que nem todos que apoiaram o golpe se ferraram, porque alguns estão em outras áreas. Por exemplo, tem um empresário que era dono da Wizard, esse curso de inglês, ele não é mais dono da Wizard, mas o nome dele é Wizard, o sobrenome dele. Ele vendeu lá. O Wizard, ele tem outras lojas, como Mundo Verde. Se você comprar no Mundo Verde, sabe, você está dando dinheiro para um bolsonarista. E ó, eu vou falar o que esse cara tá fazendo. Ele também é da Topper. Se você comprar roupa esportiva, compra outra marca. Não compre Topper, que você tá dando dinheiro para um bolsonarista raiz que tem ligações com o governo Bolsonaro. O dono da Mundo Verde, da Topper e de algumas outras empresas, ele é dono, esse rapaz chamado Wizard, ele elogiava o Pazuello, ele elogiava o que o Pazuello fazia na pandemia, ele apoiou o governo Bolsonaro, continuou apoiando, e ele se reuniu com o Queiroga essa semana. Ele vai se reunir com o velho da van agora, na semana que tá conversando. Sabe para que ele se reuniu? Para convencer, e segundo ele saiu da reunião felicíssimo, porque o ministro é 100% a favor, ele quer convencer o governo Bolsonaro de deixar que empresas comprem vacinas para vacinar seus funcionários. Não comprar vacina para doar ao SUS. Comprar vacina para vacinar seus funcionários para que ele possa voltar a trabalhar nas empresas dele e dane-se. Mais do que isso, ele e os donos, tem uma rede de farmácias, Drogazil, que é bolsonarista também, eles estão já fazendo um lobby gigantesco para convencer o governo Bolsonaro de que eles podem comprar vacina para revender nas farmácias. Olha só que filhas da... Não, até mostrei o dedo, desculpa. Olha só que filhas da mãe. Por quê? Porque eles... me dá uma raiva. Porque eles vão lucrar trilhões, não é bilhão, não é trilhão que eles vão lucrar vendendo vacina para 200 milhões de pessoas que estão desesperadas por vacina. Ou, se tiver vacina na farmácia aí do lado da sua casa por R$200, se tiver R$200 você não compra? Compra. Mesmo a vacina tendo custado R$50, eles lucrando 150 no seu desespero. É isso que está acontecendo. Esses bolsonaristas vão ganhar muita grana vendendo vacina para a população. Aí ele fala, a gente quer dar para o consumidor as opções para que ele possa comprar a vacina no momento em que ele desejar. Olha só, o governo Bolsonaro se recusou a comprar 120 milhões de doses, 70 da Pfizer e 50 da vacina russa. Agora a Anvisa está boicotando a vacina russa, o pessoal do Fundo Soberano Russo já falou um monte, já denunciou, a Anvisa está boicotando a vacina russa, que temos 49 milhões de doses prontas para vacinar o pessoal. Não, estão boicotando para quê? Pra gente ficar desesperado e comprar vacina desses vagabundos bolsonaristas. É isso que está acontecendo. Então, muitos bolsonaristas estão se ferrando, mas alguns vão encher o rabo de dinheiro nosso, de dinheiro da população que está desesperada, e vão investir. Ele disse que com 5 milhões, esse Wizard, ele consegue vacinar todos os funcionários dele para que possa voltar a trabalhar normalmente. Ele disse que tem mais ou menos 50 mil funcionários nas empresas dele, aí ele colocou lá, fez lá uma conta, falou que com 5 milhões e meio ele vacina todo mundo. O velho da van também falou que com alguns milhões ele vacina todo mundo, o resto eles vão comprar, vão doar um pedacinho assim ao SUS, um pedacinho de nada, e o resto eles vão revender por um preço caríssimo, assim como o teste de Covid. Você ia eu não sei quanto tá hoje, mas quando eu fiz teste a primeira vez, eu paguei R$400 por um teste que custa 20, um teste que deveria ser de graça. Enquanto isso, o governo Bolsonaro deixava lá atrás os testes estragaram mais de 6 milhões de testes. Eu, babacão, paguei R$400 2 vezes em teste de Covid, e o governo Bolsonaro deixando estragar o teste que deveria ser de graça. Um monte de gente pagando lá nas farmácias, indo na Drogazil, cujo dono é bolsonarista, para comprar o teste de farmácia, eles lucrando bilhões vendendo teste para o pessoal, e deveria ser de graça. É por isso, o governo Bolsonaro não dá de graça para que os bolsonaristas lucrem muito. Isso tem que ser investigado, Parlamentares da esquerda, façam notícia crime contra esses caras. Eles estão fazendo um lobby para o governo atrasar a vacinação para eles lucrarem. Assim como fizeram com os testes. Lembra que não tinha teste no Brasil? Lembra como era? Agora tem, tudo mais, mas passado um ano. Olha, é incrível, o Brasil realmente não é para amadores. A boa notícia é que muitos deles estão falindo. A má notícia é que alguns deles estão lucrando, poucos. Tem 2 aí que eu citei que estão lucrando, o resto, os bolsonaristas,
Estão todos um pior do que o outro, todos eles falindo. E ó, se depender de mim, eu não compro em nada disso. A Drogasil tem aqui do lado da minha casa, tem uma Drogasil, mas tem uma outra farmácia. Eu só vou na outra, não interessa o preço. Pode ser mais caro. Felizmente eu tenho condição de pagar um pouco mais caro só para não pagar na do bolsonarista. Se você tiver também, pode fazer o mesmo, que meu dinheiro esses vagabundos não vão ver. Agora olha aqui o carro de som que rodou ontem lá em Marabá. Olha só que legal. Enquanto alguns países já vacinaram quase toda a população e estão voltando ao normal, o Brasil está um caos e não temos nem vacina porque Bolsonaro se recusou a comprar e porque só no governo Bolsonaro. Falava, porque só no governo Bolsonaro é que empresas como Ford, Mercedes e tantas outras estão deixando o Brasil. Aliás, a Honda parou a produção. A Toyota, 5 mil empregos na Toyota podem ser perdidos, que a Toyota parou a produção, e tem mais montadoras parando a produção totalmente no Brasil agora por conta da onda da pandemia. Só que tem um problema. Quando essas empresas param a produção, muitas delas acabam voltando com capacidade reduzida ou nem voltam. Então, tem mais empresa para sair do Brasil. É isso que está acontecendo. Agora lembre-se, muitas dessas empresas que eu citei que estão tendo prejuízo, eles têm dívidas em dólar, não é só a Globo não. Quase todos eles compram tudo em dólar. E aí, eles muitas vezes compram para pagar com 90 dias da data, 180 dias da data, não sei quantos dias da data. Só que o dólar vai subindo e eles vão tendo prejuízo, que eles vão ter que pagar em... Eles ganham em real, né? Quando você compra na Riachuelo, se você comprar, você paga em real, então eles ganham em real. Mas na hora de pagar a dívida é em dólar. Então um problemão essas empresas. É isso. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta quais são as empresas aí. Vamos fazer a lista das empresas para não comprar nunca mais essas empresas? Comenta aí se você conhece alguma. Falou!